E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Rabelo, sou aluno de Medicina da Universidade do Estado do Pará e, porque eu me odeio, eu fui fazer a prova do Enem desse ano, sem necessidade. Mas não, mentira, eu fiz pra poder comentar com vocês aqui no canal ao longo do ano. Eu fiz direitinho a prova do primeiro dia, fiz a minha redação bonitinha, fiz as provas tranquilinhas do primeiro dia. Agora, no segundo dia, quase que eu não vou. Eu até postei uma enquete lá no Instagram, perguntando pra vocês se vocês achavam que eu deveria ir ou não. Inclusive, se você não me segue, tiver afim, vou deixar o arroba aqui. Mas muita gente falou que eu devia ir e tal. Aí eu fui. Tava pensando assim, se eu ficasse com dor de cabeça e tal, eu vim embora antes de pegar o caderno de questões, mas aí, como eu fui e tava ok, eu fiz a prova e fiquei esperando pra pegar meu caderno de questões. Aí eu fiz a prova de matemática e a prova de natureza eu não quis fazer as questões de cálculo, então eu só fiz as questões teóricas. Aí o que acontece? Eu vou comentar principalmente a prova de matemática, que foi a prova que eu realmente fiz e prestei atenção. A prova de natureza, eu vou comentar por cima o que eu achei, mas eu não fiz a prova completa direito, lendo tudo direitinho, então algumas coisas vão ficar faltando, mas eu acho que eu peguei uma visão, assim, geral, interessante da coisa. Eu coloquei já os meus acertos, as minhas questões no gabarito extraoficial do Me Salva, que foi inclusive o que eu usei no vídeo do primeiro dia, e eu acertei 36 em matemática, errei 2 questões por uma idiotice enorme, e depois eu vou comentar com vocês, e 25 em natureza, o que eu até me surpreendi, porque como eu chutei a maioria das questões, eu achei que ia acertar tipo 12, mas ainda acertei 25. Mas enfim, vamos comentar da prova. Começando pela prova de matemática. O que eu achei? Olha, eu fiz a prova de matemática no tempo correto lá, né, às 2h30, e porque justamente eu queria treinar a questão do tempo também, tipo, será que dentro do tempo máximo necessário dá pra fazer essa prova? Era isso que eu queria saber pra poder comentar, porque o Enem vai mudando ao longo do tempo, né, o último Enem que eu fiz, que foi o Enem valendo lá em 2021, então eu queria saber se nesses 2 anos tiveram grandes mudanças. Eu acho que pra quem tava treinando bastante a matemática, fazendo bastante simulado, não teve muita dificuldade. Por exemplo, eu acho que de questões difíceis mesmo, não tinham tantas assim. Por exemplo, tinha uma questão de logaritmo, tinha uma lá com uma função esquisita, mas de resto eram questões que, no geral, dava pra fazer. Muita questão de geometria, né, plana e espacial, muita questão de comparação, questão de gráfico, muita questão de análise gráfica que sempre cai, muito cilindro, muito cone, aquela coisa, né, que a gente gosta, muita questão de lógica. E, enfim, eu achei média, moda e mediana. Eu achei uma prova, assim, normal do Enem de matemática. Não achei assim, muito complicada e muito diferente dos outros anos. Comenta aí o que você achou. Mas é isso. As 2 questões que eu errei por idiotice foram essa daqui que fala: o gerente de uma fábrica pretende não sei o que lá. Eu não li esse no mês seguinte, então eu marquei agosto, porque agosto foi o mês em que a venda do produto A superou a do outro produto, então era pra marcar setembro, né, já que é o mês seguinte, mas eu marquei agosto. E a outra foi uma que era a questão da Lua. Deixa eu achar aqui. Essa questão aqui, ó, que claramente, obviamente, né, um setor circular, só que eu confundi setor circular e marquei arco de circunferência. E aí 2 questões que eu perdi à toa, mas enfim, tanto faz também. Mas enfim, prova de matemática eu achei basicamente isso. Agora, comentando pela prova de natureza. Eu não fiz as questões de cálculo, mas eu dei uma lida nelas. Deixa eu dar uma olhada aqui. As questões teóricas que eu fiz, principalmente, acho que eu fiz toda a prova de biologia, eu achei as questões de biologia diretas, só que é aquela coisa, né, muita coisa era assim, ou você sabe o conceito ou você não sabe, assim, não tinha muito como você tentar criar uma lógica e fazer uma interpretação, não, ou você sabe o conteúdo ou você não sabe, e você não vai conseguir resolver. Então isso pode ser um fator que torne essa prova mais difícil, mas eu achei as questões curtas, direto ao ponto, e você tinha que saber do que estava se tratando, sabe? Você tinha que saber a questão do ciclo menstrual, você tinha que saber o ciclo menstrual, a questão lá de você entender organelas celulares, a função delas. Tudo que caiu em biologia eu achei muito direto e muito conteudista. Só que física e química tem cálculo, né? E a maioria das questões de cálculo, algumas não são difíceis, mas outras são. Então, assim, a prova de natureza é sempre mais densa, sempre mais complicada por conta disso. Daí, no final das contas, a minha visão geral foi a seguinte: quem conseguiu estudar natureza de uma maneira, não aprofundada, mas de uma maneira, assim, intensa, com bastante treinamento, realmente tendo esse acesso a
a resolução de questões, a conceitos, a um estudo mesmo mais intensivo em natureza, não teve dificuldade nessa prova. Porque, por exemplo, quando muita gente reclamava, né? A prova do Enem é muito contextualizada, às vezes a gente fica confuso na questão. É uma prova que veio assim direta, eu achei. Por ter sido bastante conteudista, eu acho que muita gente pode ter considerado uma prova difícil. Eu não acho que dá pra criar... Sempre quando acaba a prova do Enem, né, fica aquela coisa, assim, parece que é se criar um grande grupo na internet de pessoas falando, nossa, a prova desse ano foi muito mais difícil, e aí por isso o TRI vai mudar muito. Não, gente, eu acho que quem tava bem treinado, quem conseguiu, teve a oportunidade de estudar de uma maneira intensa e densa a prova de natureza, não teve dificuldade em fazer essa prova. Principalmente essa questão do treinamento. Por exemplo, eu, né, fazendo faculdade, não consegui treinar nada, mas ainda assim, só com os conhecimentos que eu lembrava, ainda consegui desenrolar algumas questões. Aí eu fico imaginando, imagina quem tava ali treinando diariamente, fazendo prova. Eu acho que não vai ter toda essa dificuldade. Agora, é lógico, que implicações isso vai ter na tua vida? Depende do curso que você quer, da concorrência desse curso, de como é a nota de corte, de quem tá concorrendo com você. Se todo mundo que estiver concorrendo com você achou a prova difícil e foi mais ou menos, aí vai ser diferente o parâmetro, entendeu? Por isso que é muito complicado vocês comentarem assim, eu acertei tanto, será que dá pra passar? Depende de onde você mora, depende de onde você é, de quem tá concorrendo com você, de qual curso que é. Por exemplo, no primeiro dia, teve gente que comentou assim, nossa, eu acertei 50 questões de 90, mas eu tô super feliz porque pro meu curso é o suficiente. E eu vi gente que tava falando assim, porra, eu acertei 79 questões, mas eu tô preocupado com o segundo dia, eu preciso de uma nota muito alta, então isso daí é variável. Depende muito do que você quer. Nem todo mundo quer fazer medicina, nem todo mundo quer fazer um curso muito concorrido, então não dá pra ficar comparando. Inclusive, você não se compare com as pessoas na internet, você tem que olhar pro seu curso e pra concorrência que você tá lidando ali. Espera o resultado sair. No geral, é isso. E eu acho que agora é um momento de vocês que estavam só fazendo a prova do Enem tirarem férias, acabou a prova. Agora é esperar os resultados saírem, né? Acho que no dia que sair o gabarito oficial, talvez eu poste um vídeo de novo por aqui, só pra confirmar os acertos. Mas agora é esperar o resultado, que vai ser só em janeiro. Se você tiver a oportunidade de não fazer mais nada, entre de férias, aproveite, descanse, não pense muito nisso agora. Quando chegar lá em janeiro, perto de saírem as notas, isso tudo vai voltar à tona e aí a gente volta a conversar sobre isso, mas por enquanto eu acho que é o momento de ficar tranquilo. Isso tá sendo engraçado, inclusive, porque antes de eu passar no vestibular eu tinha sempre isso, né? Tipo, depois do segundo dia de provas do Enem eu tava de férias, então já era uma noite que eu dormia mais tranquilo, que eu ficava tranquilo, e agora não, tipo, eu não tô de férias, o meu semestre acaba só... A gente vai ter a pausa do Natal, mas ele vai acabar dia 16 de janeiro, então segunda-feira, amanhã já começa um negócio pesado. Mas é isso, é pra isso que a gente faz Enem, pra isso que a gente tá estudando tanto, né? Então, que bom que tá puxado, que bom que é assim mesmo. Eu vejo vocês no próximo vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou e tchau.